A gente convive com uma ameaça que, na maioria das vezes, nem consegue ver: a poluição do ar. E nesta análise, a gente vai entender direitinho como ela age no nosso corpo desde o primeiro respiro até chegar lá na corrente sanguínea. Pois é, essa é a grande pergunta, não é? Para responder, vamos fazer o seguinte: vamos imaginar e seguir a jornada de um poluente, um desses bem pequenos, invisíveis, e ver como ele consegue ser tão esperto a ponto de driblar as defesas do nosso corpo e causar um belo estrago. Bom, para começar, toda história precisa de um vilão. E na nossa, o principal deles se chama material particulado. Vamos conhecer ele melhor. Então, o que é esse tal de material particulado ou MP? Pensa numa poeira super fina, uma mistura de tudo que está flutuando no ar. O perigo mora justamente no tamanho dessas partículas. Quanto menor, pior. É simples assim. E aqui a gente vê a diferença na prática. De um lado, o MP10. Ele é maiorzinho, então geralmente fica preso ali no começo do caminho, no nariz, na garganta. Agora, o MP2.5. Ah, esse é o problema. Ele é tão minúsculo que se torna um verdadeiro invasor furtivo. Ele passa batido por todas as primeiras barreiras e consegue chegar onde não devia, bem fundo nos pulmões, e de lá para a corrente sanguínea. Tá, mas qual é o limite? A partir de que ponto a coisa fica perigosa? Para isso, a gente recorre à Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ela define diretrizes bem rigorosas que funcionam como um grande sinal de alerta para a saúde de todo mundo. E olha só esse número. Para o MP2.5, que é o mais perigoso, o limite é de apenas 5 microgramas por metro cúbico. É uma quantidade mas tão pequena, é difícil até de imaginar, mas o potencial para causar danos é gigantesco. Já para o MP10, que é um pouco maior e menos invasivo, o limite sobe para 15 microgramas por metro cúbico. Mesmo sendo um limite maior, ainda é um nível que exige vigilância constante. Agora que a gente já sabe quais são os limites, vamos ver o que acontece quando eles são ultrapassados. A gente vai fazer uma viagem microscópica, um mergulho dentro do corpo humano, para ver de perto como essas partículas agem. O nosso corpo é uma máquina incrível, né? Ele tem todo um sistema de defesa. Tem os pelos e o muco no nariz, que funcionam como um primeiro filtro. Depois tem os cílios, que ficam varrendo a sujeira para fora. É uma barreira fantástica. O problema é que a exposição contínua e essas partículas super pequenas acabam sobrecarregando o sistema. E aqui está o passo a passo da invasão do MP2.5. Por ser minúsculo, ele passa direto pelo nariz. Viaja cada vez mais fundo, ignorando o sistema de limpeza. Ele chega até os alvéolos, que são as estruturas mais delicadas do pulmão. E é lá que acontece o mais grave, a translocação. A partícula literalmente atravessa a parede do pulmão e pronto, cai na corrente sanguínea pronta para circular pelo corpo tudo. E uma vez que esses invasores estão circulando livremente pelo sangue, eles começam a causar estragos em vários lugares, contribuindo para o desenvolvimento de doenças crônicas e danos que se acumulam com o tempo. Outro poluente perigoso é o gás ozônio. No curto prazo, ele causa aquela irritação chata nos olhos, na garganta, tosse. Mas o problema real é a exposição contínua. Isso leva a uma inflamação crônica e a danos que podem ser permanentes no tecido do pulmão. E o ponto fundamental aqui é o seguinte: para quem já tem alguma doença respiratória, como asma ou enfisema, a poluição funciona como um verdadeiro catalisador. Ela piora tudo. Num pulmão asmático, ela aumenta a inflamação e dispara crises. E no enfisema, ela acelera a destruição dos alvéolos, tornando tudo mais difícil. Ok, eu sei. O cenário parece bem complicado. Mas a boa notícia é que existem, sim, soluções. Agora a gente vai dar um passo para trás e olhar para o todo, para as estratégias que já funcionaram e podem limpar o nosso ar. E o mais legal é que isso não é teoria, já foi testado. Várias cidades pelo mundo mostraram que é possível. Com um pacote de medidas, sabe? Regras mais duras para a emissão de poluentes, criação daquelas zonas de baixa emissão, investimento pesado em transporte público, tudo isso junto funciona e reduz de verdade a poluição. No fim das contas, a conclusão é uma só, e é bem direta. A saúde de uma comunidade inteira depende diretamente da qualidade do ar que todo mundo respira. Não tem como separar uma coisa da outra. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. Entender o problema, o mecanismo, é o primeiro passo. Mas e depois? A pergunta que fica no ar é: o que nós, como sociedade, podemos fazer juntos para que respirar ar puro deixe de ser um privilégio e se torne um direito garantido para todos?